Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula. Hoje estaremos iniciando o estudo de uma nova revista intitulada Ser Discípulo, da Escola Bíblica Discipuladora da Junta de Missões Nacionais, dentro daquela ideia de igreja multiplicadora. Hoje a lição é número 1, né? E o título da nossa lição é o ser de Deus, ou seja, a pessoa de Deus. E o texto base que eu escolhi, né, para essa aula é João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos pedir a direção de Deus e em seguida eu vou passar os propósitos da lição. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja, Senhor, o teu santo nome. Paizinho, muito obrigada por essa oportunidade, Pai, de estarmos estudando um pouquinho mais da tua palavra. Ó Deus, que tu possas me inspirar, Pai, que eu não fale nada por mim mesma, mas seja tu a ministrar nos corações dos ouvintes esse assunto tão maravilhoso que vem falar de ti mesmo, da tua pessoa. Ó Pai, é a oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos conhecer os propósitos, agora primeiramente no sentido do saber. Então ao final, né, do estudo da lição, você deverá entender quem é Deus e que fomos criados para o louvor da sua glória. E também entendendo também o que Deus espera de nós. Agora o propósito no sentido do sentir, né? Então já existe um sentimento envolvido. Ao final do estudo, você deverá desejar relacionar-se com seu Criador através de uma comunhão diária e íntima com Ele, através da oração e meditação constante à sua palavra. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir. A pergunta é, o que eu devo então fazer? Após aprender, né, tudo sobre a lição, essa lição é linda, né? Então, você deverá compartilhar intencionalmente o amor de Deus com o máximo de pessoas possíveis, para ver se algumas delas são atraídas também para Jesus, se tornando discípulas de Cristo. Então eu vou aqui já começar com umas perguntas para vocês, para nossa meditação, ok? Então eu já inicio perguntando: quem é Deus para você? Ou seja, quem é Deus para mim? Eu respondo: Deus é o meu Criador, o meu sustentador. Salmos capítulo 3, verso 5, não diz? Eis que me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Então eu digo isso mesmo, quem é Deus para mim? O Deus é o meu Criador, o meu sustentador, aquele que detém toda a autoridade no céu e na terra, né? Mateus 28, 18 diz isso. E a segunda pergunta: e quem é você para Deus? Quem sou eu para Deus? Eu também respondo para mim: olha, eu sou a menina dos olhos de Deus, afinal fui lavada e remida pelo sangue de Jesus, assim me tornei nova criatura, nascida de novo, filha de Deus. Aleluia. Agora vem outra perguntinha: o que Deus espera de mim e de você? O que Ele espera? Ora, que nós morramos para o nosso egocentrismo. O que vem a ser egocentrismo? É eu me colocar no centro mesmo das minhas decisões, né? Eu posso, eu sei, eu consigo, eu decido, né? E por aí, eu.
Então, Deus espera que nós, eu no caso, nós, né, vocês ouvintes e eu, morramos para o nosso egocentrismo, para que Cristo reine absoluto onde? No nosso coração, submetendo-nos à sua autoridade. É isso que Deus espera de nós, né? E o que eu tenho que fazer para agradar o coração de Deus? O que você tem que fazer, né? O que nós temos que fazer para agradar o coração de Deus? Eu respondi, olha, eu tenho que me submeter a Ele 100% a sua autoridade e poder também, porque Deus é todo poderoso, né? Isso envolve o quê? Isso envolve render a minha vontade própria à vontade do nosso Deus, a vontade dele, né? Que é boa, agradável, né? Sempre perfeita para todos. Então, eu vou sempre procurar, pelo menos, buscar render a minha vontade, subjugar a minha vontade à vontade de Deus. E essa vontade, como que ela será conhecida? Através de uma comunhão íntima com o Senhor, através naturalmente da oração e da meditação à sua palavra, numa atitude de quê? De submissão e rendição, né? Plena, esperando com fé o seu agir em meu favor. É isso que Deus espera, né? Em contrapartida, eu devo o quê? Servi-lo com lealdade. É isso que ele espera de mim, buscando conhecê-lo mais e mais a cada dia. E sempre entregando, isso é muito importante, o governo absoluto da minha vida em suas mãos. Isso é confiar, né? A gente sabe que nós estamos sendo dirigidos por Deus. Deus conhece todas as coisas, né? Então, nós temos que esperar o tempo de Deus, confiar nele. Aí eu escrevi assim, conhecendo a Deus. Então, vamos ver mais de perto, né? Quem é esse Deus maravilhoso e lindo que nós cultuamos, adoramos. No capítulo 1, eu até vou pedir, se vocês quiserem, ou depois anotem as passagens para depois conferirem, né? Acompanharem direitinho, porque não dá para ler tudo. Então, no capítulo 1 de Gênesis, Deus se mostra como Deus o quê? Deus criador, o criador absoluto do universo e das demais coisas, né? Ele criou os céus, da terra e tudo que há, né? Tanto na terra quanto no céu. Isaías 46:9, também 45:5, já a parte finalzinha, Deus, a gente percebe Deus falando de si mesmo, né? O tempo todo, dizendo que só Ele é Deus e não há outro semelhante a Ele. Percebam isso quando vocês lerem esse Isaías 46:9, 45:5, né? E nesse que eu falei, segundo, Deus falando novamente, né? Que Ele é Deus que nos cingirá, que significa nos fortalecerá, ainda que nós não o conheçamos. Então, Ele nos fortalecerá. Então, só Ele, que só Ele é Deus, que só Ele é o Senhor. Depois deem uma lida e confiram o que eu falei, né? Muito bem, se vocês abrirem em Isaías 45:18, eu nem vou ler porque a lição é meio grandinha, né? Vocês vão perceber que Deus criou a terra para ser habitada, não a criou para ser vazia, né? Comparando depois com Isaías, mais à frente, 46, no 9, versos 9 e 10, vocês vão concluir, como eu concluí juntos também com a leitura, que Deus é
único Deus. Ele o tempo todo ele afirma isso, né? Ele é o criador dos céus e da terra. Ele é o criador de todo o universo. Criou a terra, não falei? Para ser habitada e não vazia. Assim, ele formou o homem, porque ele não criou a terra para ser vazia. Ele formou o ser humano, o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E formou também, claro, as demais coisas, né? Agora, interessante é que ele nos revelou o que há de acontecer, né? É um Deus que não se omite. Muito bem, vou fazer outra pergunta. Com qual propósito Deus criou o homem? Eu já falei mais ou menos, ele criou porque não quer a terra vazia, naturalmente. Mas com qual propósito? Se vocês abrirem Gênesis 1:26, vocês vão ver, lá no início mesmo, no primeiro capítulo, Deus falando assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vocês sabem que ali ele estava, né, junto de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então, a Trindade ali presente na hora da criação. O Deus Criador, como eu falei, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que em concordância única, em mesmo parecer, decidem criar o ser humano. Para que ele criou? Está escrito na palavra de Deus, lá em Efésios 1, se não me engano, em verso 12, na parte final. Ele criou o homem para o louvor da sua glória. Aleluia! Ora, ele, como eu falei, né? Está lá em Efésios, depois vocês confiram direitinho. Ou seja, todos nós devemos o quê? Devemos render glórias a Ele, pois Deus requer de nós o quê? Uma vida de adoração. É para o louvor da glória dele que nós fomos criados. E o seu desejo é qual? É relacionar-se, né, conosco. É ter uma relação íntima conosco, né? Numa comunhão íntima, e não só íntima, mas prazerosa, fundamentada, inclusive, em seu amor ilimitado, porque Deus nos ama, né? Deus é amor. E isso é maravilhoso. Em Gênesis, no capítulo 3, lá agora no verso 8, vocês também depois olhem, é dito que Deus, ele passeava pelo jardim do Éden quando soprava a brisa do dia. É isso mais ou menos, de acordo, dependendo da tradução, né, da versão da Bíblia, é mais ou menos isso. Ou seja, o vento suave da tarde soprava. Ora, esse vento suave, essa brisa, né, do dia, nós sabemos, quer dizer, eu sei porque eu sou meteorologista, né, que trata-se da brisa do mar. Vou até pedir licença para dar uma explicação técnica aqui, né? Vocês sabem que o Sol irradia sua energia para a superfície, né, do planeta, que é composta de terra e água, né? Continente e oceano. Só que essas duas porções não se aquecem por igual, não. Enquanto a Terra, os raios, eles não penetram muito, só superficialmente, logo dá um aquecimento na Terra, muito amplo, principalmente se o Sol tiver a pino. E nesse mesmo horário, se você olhar o oceano, como é que os raios se comportam? Eles penetram mais profundamente o oceano adentro. Por quê? Porque os raios solares têm a capacidade de penetrarem na água. Portanto, essa energia calorífica passa a ser distribuída para uma área maior.
comparativamente ao continente. Portanto, se a área é maior, o aquecimento é menor. Ora, princípio do balão de São João, todo o ar quente sobe, né? Na atmosfera, porque ele torna-se mais leve. Então, esse ar do continente, que está mais aquecido do que o oceano, vai subir. E ao subir, vai se resfriar e vai afundar lá no oceano. Em contrapartida, se o ar sobe do continente, o ar que está no mar ao lado, né, vai tomar o lugar desse ar que está subindo, porque não pode existir vácuo. Então cria-se uma célula, né? E esse ar que sopra do oceano, do mar, para o continente é chamado de brisa marítima. Então vejam que lá no Jardim do Éden, e é um ventinho que ocorre mais ou menos às 3 da tarde, é uma brisa suave, refrescante. E Deus, lá no Jardim do Éden, aproveitava quando soprava a brisa, como eles dizem, né, do dia, para passear, né, pelo jardim. É muito lindo. Já lá em Gênesis, no capítulo 2, do 16 ao 20, mais ou menos, lá em Gênesis é revelado o cuidado de Deus para com Adão. Deem uma olhada lá. E também mostra, muito interessante, que Deus mantinha um relacionamento com ele e lhe dava instruções. Conversava com Adão, dizia, olha, você faz assim, dessa árvore você né, não coma dessa árvore, mas faz isso. E ele dava instruções. Não levou os animais para ele dar, inclusive, os nomes, né? As aves do céu. Ele conversava com Adão. Lá no verso 15, vimos que o papel de Adão qual era? Era cultivar e guardar o jardim, não é? Então, Adão também tinha ali a sua responsabilidade. A partir do verso 18, o que nós vemos? Nós vemos a formação da mulher, né? E numa instrução que Deus dá clara no verso 24, onde é dito que o homem deixaria pai e mãe, né? E se uniria à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A gente percebe isso. E a partir do capítulo 3 de Gênesis, já lá nos versos 6, 7, o que nós aprendemos? Nós vimos que ambos, a mulher e o homem, desobedeceram a Deus, infelizmente, e assim foram lançados para fora do jardim, conforme está dito no verso 23, né, desse mesmo capítulo 3. Depois vocês com calma confiram. Bem, além de Criador, né, Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8, parte final, diz isso, que Deus é amor. E né? E como esse amor de Deus, ou qualquer amor, ele se revela? A partir de relacionamentos, não é isso? Por exemplo, uma mãe que ama muito seus filhos, quer se relacionar com seus filhos, sente saudade quando eles, né, eles são casados, às vezes custam aí a casa dos pais, porque o amor, né, ele se revela dessa forma, através de relacionamentos. Portanto, o amor, ele não se contém em si. O amor não se contém em si. Por quê? Porque o amor, reparem, ele transborda. Uma pessoa que está cheia de amor, está transbordante de amor. O amor doa-se, né? A pessoa é capaz de investir o seu tempo porque ama, doa-se, contagia. Fica ao lado de uma pessoa que está amando muito, se você também não fica contagiado por esse amor. Sim, e também o amor envolve. Tudo bem?
Assim afirmamos, preste atenção agora, que a criação foi movida pelo amor de Deus, né? Pois somos feitos, como eu já disse, à imagem conforme a semelhança de Deus. Somos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26, né? Onde recebemos, ou seja, o homem recebeu os atributos do próprio Deus. Mas o que o homem recebeu, afinal? Qual animal que pode analisar, né? Pensar, decidir, tomadas de decisões, né? Decidir, às vezes também alegrar-se, entristecer-se, né? Enfim, analisar, como eu falei, prever situações, todos esses atributos Deus tem e conferiu ao homem também, né? Mas, por sua onisciência, Deus sabia que o homem iria pecar, né? E assim se desviar dos seus propósitos, né? E que ele fez com isso? Né? Ele pecaria e assim se desviaria dos propósitos de Deus. Então Deus, sabedor disso, ele preparou de antemão o caminho da redenção desse homem, ou seja, o caminho de volta do homem para ele, né? Porque afinal ele quer se relacionar com o homem. Então ele fez isso. Esse caminho da redenção foi através da morte do vamos dizer assim, do Cordeiro perfeito, né? Que era Jesus, o filho dele, o único filho. Então ele entrega, e através do seu sangue, do sangue de Cristo, nós encontramos, né? Esse caminho da redenção, quando também, isso antes da fundação do mundo, né? Que ele já, de antemão, ele já sabia que o homem ia pecar, né? Então, quando nós reconhecemos, né, o feito de Jesus, tudo por amor a nós, né? Então, somos, assim, como é que a gente diz, quebrantados pelo Espírito Santo e atraídos para Ele, né? Graças a Deus por isso, porque na hora que a gente entende que Jesus morreu por nós, a gente entende que Ele é o Senhor da nossa vida, porque nós pertencemos a Ele, Ele nos comprou, nós somos propriedade particular dEle, aleluia, e aí Ele torna-se o nosso Salvador, tá certo? Muito bem. Agora, se vocês, não sei se vocês estão conferindo, mas conforme 1 Pedro, no capítulo 1, versos 19 e 20, diz assim: e tudo isso aconteceu por amor a nós. Olha, por amor a nós, onde Ele, o Pai, Deus Pai, entregou o seu próprio e único, né? Seu próprio Filho para morrer por nós, ok? Preste atenção agora, esse foi o sacrifício de amor de Deus para conosco. A entrega do seu Filho para morrer no nosso lugar. Por essa razão, as palavras de 1 João, lá em 4:8, capítulo 4, verso 8, declaram que Deus é amor. E é amor. Nós acabamos de ver o sacrifício de amor de Deus, né, para com o homem. Muito bem. Mas sabemos também, né, que Deus também é o quê? A essência de Deus é espírito, não é isso? E no próprio Gênesis, capítulo 1, verso 2, quando diz, né, que a terra era vazia, sem forma, né, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre as águas, né? Então, nós sabemos, e também
no Novo Testamento está dito em João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas não é verdade? Está escrito lá que Deus é Espírito. Então já aprendemos, Deus é amor, Deus é Espírito, né? Embora Deus seja Espírito, Ele também é um ser vivo e pessoal. Não é verdade? Ó, Ele falou a Adão. Não conversava com Adão? Naquela brisa da tarde, ia lá e tal, e batia um papo com Adão. Conversava, dava instruções, cuidava de Adão. Então, veja bem, ele conversava com Adão, ele revelou-se a Noé, não é? Fez um pacto com Abraão. Todos nós sabemos que ele seria um pai de uma grande nação, né? E conversou com Moisés. Então, ele é um ser vivo e pessoal, embora seja espiritual, um ser espiritual. Ok? Inclusive, nós temos os atributos que ele tem, né? Ele se entristece, ele se alegra, ele se exalta, né? Fica muito feliz, ele decide, ele instrui, né? Então, assim sendo, uma pessoa, né? Assim sendo uma pessoa, Deus, né? Porque ele é um ser vivo, uma pessoa, o Espírito Santo, então ele pensa, vamos recapitular, pensa, ele sente, ele exorta, que é anima, né? Mesma coisa, exorta, ele repreende. Quantas vezes, né, nós recebemos uma repreensão pela palavra dele? Ele ama, ele ensina, ministra em nós. Vamos lá, se entristece, isso tudo eu já falei, né? São os atributos tanto de Deus quanto dos homens. Ficou bem frisado. Agora, nós temos que também, nós estamos estudando a pessoa de Deus, então temos que falar tudo dele. Deus é um ser transcendente. O que significa isso? Que ele é um ser superior, além, superior, né? Pois ele não criou tudo. Todas as coisas que existem foram criadas por ele, né? Com o poder da sua palavra. Com o poder apenas da sua palavra. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não conhece o impossível. Tudo é possível a Ele, não é verdade? Esse é o nosso Deus e nós temos que lembrar disso todo instante. Quando nós estivermos desanimados, passando por alguma adversidade, vamos lembrar que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de sinais e maravilhas, o Deus de milagres, o Deus de Israel que abriu o Mar Vermelho, né? Tantos milagres, maravilhas, né? Para o povo de Israel. Agora vamos falar um pouquinho de Cristo. E Cristo? Vamos ver que Cristo, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Foi Ele que se entregou, né? Por nós. E relembrando um pouquinho, né? Assim, através da narração que eu já falei da criação, Deus Pai estava com Cristo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus Pai estava com Cristo e em Cristo. Quando ele disse isso que eu falei, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou conforme a nossa semelhança. Está lá em Gênesis 1:26, né? Muito bem. Também agora lembrando, Colossenses capítulo 1, nos versos 15, do 15 ao 17, nós podemos perceber a supremacia de Cristo. É lindo, lindo. Pois, está dito assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, ou através dele, nele, ele e o Pai eram um, Colossenses 1:16.
E Deus, por nos amar tanto, deixou o que para nós? Deixou a sua palavra, né? Para nós, aquela palavra que nos norteia, que nos confronta, né? Então, deixou a sua palavra, né? Que eu falei para nós, através dos relatos bíblicos e históricos do Antigo e Novo Testamento, testamentos contidos na Bíblia Sagrada, né? Todos nós sabemos e conhecemos muito bem, já estudamos, né? Através, então, dos evangelhos do Novo Testamento, nós podemos perceber como Deus se entristece com a morte dos ímpios, né? E também como ele se relaciona com os pecadores arrependidos. Não é verdade? Mas ele fica muito triste com a morte dos ímpios. O desejo dele é que todos sejam salvos. Então, a nossa responsabilidade, o nosso papel, né, confiado por Deus a nós, não aos anjos, mas a nós, é pregarmos, falarmos da palavra, falarmos de Jesus, quem foi ele, o que ele fez, né? Que hoje nós temos um caminho, né, de volta para Deus. Também nós vimos pela leitura, né, dos evangelhos como Jesus reagiu diante do farisaísmo e do legalismo. Nós conhecemos muito bem. E também que nós percebemos pela leitura que o nosso mestre não faz, né, distinção das pessoas, de jeito nenhum, seja por suas raças, né, condições sociais, sexo, enfim, de jeito nenhum, pois todos temos o mesmo valor para Cristo, aleluia, né? Então, vamos sempre nos lembrar disso, assim como nós fomos alcançados pela salvação, outros também precisam ser alcançados, pois Deus os ama igualmente, né? Assim, veja bem, quem olha e vê a Jesus, vê o Pai. Não foi assim que ele mais ou menos falou para Filipe, né? Quando ele diz, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Falando para Filipe, né? Quem me vê, né, vê o Pai. João 14:10. Então, depois vocês confiram direitinho, né? Essas palavras aí servem para todos os seus discípulos, em todos os tempos. Então, serve para nós. Jesus está assentado à direita do Pai, né, do Pai lá no céu. Ele veio ao mundo, morreu por nós, e depois que ele morreu, ele ressuscitou, e depois ele fez assunto aos céus, ele subiu aos céus, onde está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Só que eles concordam em tudo, assim como um casal, né? O marido e a mulher são dois em um, eles concordam em tudo, né? Enfim, conclusão da nossa videoaula, do nosso assunto lindo, né? Que naturalmente não se esgota aqui, mas aqui foram trazidas as coisas mais importantes que nós podemos falar do nosso amado Deus. Em 1 João, no capítulo 4, verso 16, é dito que Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Não é isso? Então, Deus é amor. Então, vamos, né, permanecer no amor também. Afinal, esse amor contagia, né? Ele não se contém em si, né? E nós já vimos. Portanto, quem decide seguir a Cristo, o Filho de Deus, deve o quê? O que ele deve fazer? Compartilhar com outras pessoas a intensidade
de Deus, esse amor de Deus, como eu disse, que contagia, alcança, que mais? Sei lá, cuida, cura, né? Acolhe, que mais? Restaura, né? Vidas. Olha, ele contagia vidas, ele restaura vidas, ele cura vidas, ele cuida das vidas, que mais? Sei lá, alcança vidas. Então nós temos que compartilhar esse amor intenso e maravilhoso de Deus. E quando agimos assim, levamos outros também a serem o quê? Atraídos para Jesus, né? Quando compartilhamos o amor de Deus. Vejamos o que está em Jeremias, no capítulo 31, verso 3. Está lá. Com amor eterno eu te amei. Olha que lindo. Com amor eterno. Deus falando, eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Olha que lindo! Com benignidade te atrair para o meu filho, Deus falando, Deus Pai, que lindo, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atrair, que muitos outros sejam atraídos para Jesus, assim como nós fomos um dia também. Esse amor eterno de Deus, que é um amor eterno, tem nem início nem fim, é um amor incondicional, é um amor constante, né? E por nos amar assim tanto, ele, como eu disse, ele enviou o seu filho Jesus, seu único filho, para morrer por nós, né? E nos reconciliar com ele, mesmo sendo nós ainda pecadores. Isso é o que está escrito em Romanos 5:8. Mesmo quando nós éramos inimigos, não o conhecíamos, éramos pecadores. E quando a gente tem aquele encontro pessoal com Cristo, tudo muda, né? Temos uma nova vida, oh, glória a Deus. Então, é isso que a gente deve fazer, compartilhar esse amor com as pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo. E vamos ficar por aqui com essa videoaula. Eu encontro vocês na próxima videoaula, se Deus assim permitir. Um beijo para vocês.